Fala galera, vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade no tema RED, tá? Nós vimos então no conceito o RED cambial, né? Vimos ali também a opção de travarmos o preço no mesmo nível de preço, comprando o BRAS 50 como se fosse um ADR e vendendo o BRAS 50 e a letra, né? Teoricamente a gente estaria redeando no mesmo nível de preço, tá? E aí eu quero trazer hoje para a prática, tá? Só relembrando, né? Por exemplo, as empresas hoje, tá? Ela tem um contrato lá a 5 pila, tá? E o que que acontece? Daqui 3 meses, pessoal, ela não sabe se o dólar vai estar aqui ou acima. Se tiver acima, amém. Mas e se tiver abaixo? O prejuízo dela pode ser muito grande, tá? Por isso que as empresas entram redeando, por isso que é uma proteção. Então elas vendem contrato futuro, tá? No mesmo nível de preço. E o que que acontece? Qual que é a ideia? Elas vão sair no 0 a 0, né? Claro que vai ter só as taxas ali. Por quê? Se ela vender a 5 e o preço chegar a 4,50, por exemplo, tá? Ela perdeu aqui, porém ela ganhou aqui, tá? Então, a diferença aqui, tá? Ela vai voltar para o bolso dela. É claro que ela vai ter alguns encargos, justamente porque para ela se proteger de oscilações. Se for para cima, amém, mas como ela não sabe, tá? Ela faz esse tipo de proteção. Então vamos para a prática. Então, pessoal, veja só, tá? Se eu poderia até fazer aqui, né? Exemplo real, tá? Mas o preço não está andando, então não vai valer a pena. Mas vamos pensar aqui, ó, que eu compro agora. Eu estou fazendo uma leitura aqui, tá? E eu compro agora, tá? Beleza. Só que o que que acontece? O preço continua caindo, tá? O que que nós vamos fazer? Dentro do nosso modelo de gestão, né, de trabalho, a gente tem as regiões que nós acreditamos compra e venda, tá? Então, chegou naquela região, eu não vou ter mais receio, tá? Eu vou trabalhar ali naquela região, né? Mas se porventura o preço, né, andar contra a minha entrada, tá? Você vai estipular 15 pontos, tá? 15 pontos e você vai vender. Pam, tá? O que que acontece? Tá? Pode descer aqui, pessoal, 100 pontos. Pode subir aqui 100 pontos. Quando você usa esse mecanismo aqui, tá? Essa válvula de proteção, que é o RED, tá? O teu prejuízo vai ser somente esse aqui, tá? Os 15 pontos. Você fala, Jairo, mas eu posso fazer uma estratégia com 20? Pode. Posso fazer com 10? Pode, tá? Eu quero que você entenda o conceito e como eu posso usar ele num eventual problema, numa eventualidade. Não é um cara que eu e você vai ficar usando ele todo dia, tá? Porque senão não vai fazer muito sentido, entendeu? Não vai fazer sentido. Por quê? Porque eu tenho que entender, pessoal, que esse meu prejuízo aqui, seja qual eu definir, se foi os 15 pontos, mas vamos trabalhar aqui com 15 pontos, que eu acho que é tranquilo, pelos ruídos que o dólar tem, até 20 pontos tranquilo, tá? Mas vamos pensar aqui, ó, que eu estou trabalhando com um contrato, tá? A 15 pontos. Comprei, ele desceu 15 pontos, eu já vou deixar uma ordem de venda aqui, tá? Cara, fechou, né? Qual que é o prejuízo da operação? É esses 15 pontos. Com um contrato, tá? Então, seria R$ 150. Pô, já e agora daí? Cara, agora daqui o preço pode andar 1.000 pontos para baixo, 1.000 pontos para cima, pessoal. O teu prejuízo vai ser isso aqui. Então, veja, o RED é justamente isso aí. É uma proteção contra as oscilações, seja de alta ou de baixa,
tá? Então, esse é o conceito. Por isso que eu e você, né, não devemos ativar esse cara a qualquer momento, tá? Por quê? Porque toda vez que eu redear, eu sei que o meu prejuízo está aqui, tá? E aí entra a questão, Jairo, eu vou conseguir reaver esse prejuízo? Cara, até vai. Só que imagine, você vai ter que raspar esse prejuízo, porque esse prejuízo, ele já está aqui. É um prejuízo real. É claro que enquanto você não fechar as duas operações, o prejuízo vai ser os 150 pila. Tá? Vai ser os 150 pila. Só que o que eu posso fazer daí? E aí, né, por que eu tô com a tela do meta aqui? Porque, pessoal, hoje nós usamos, tivemos que usar o meta, tá? Tivemos que usar o meta, justamente para a gente habilitar a conta Red, tá? Então, assim, por isso que eu mostrei a tela do meta aqui, porque ela, tipo assim, se eu comprei aqui, se eu vender aqui, ela vai entender que eu tô com uma compra aqui, uma venda aqui. Então, é uma conta Red daí, tá? Mas eu vou fazer agora um exercício aqui, tá? Em cima daquilo que nós temos, tá? Vou pegar um exemplo aqui. Veja que as nossas medianas agora, na atualização, né? A banda 1, né? Eu tirei. Lembra que a gente, né, quando eu estava com a volatilidade mais baixa, batia na banda 1, dava uma vendinha top, mudou o cenário, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu tirei a banda 1, né? A gente está trabalhando o segundo e o terceiro ponto de venda. São pontos top, vai casar, né, com a nossa mediana. Por exemplo, hoje, como a mediana é para o dia, então, mas eu peguei esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, pessoal, o preço vem, tá? Por algum motivo a gente não conseguiu ir a favor, ok? Não conseguiu ir a favor, embora essa região que a gente já sabe, né, do operacional, que é top para comprar, tá? Mas, beleza, se eu conseguir, amém, tá? Eu vou conduzir o trade, tá? Mas se eu quero vender, tá? Eu tenho que esperar aqueles pontos estratégicos. Não tenho o que fazer. Demora o que demorar, você tem que esperar. Não adianta antecipar, porque você vai sofrer. E aí que entra, tá? Por exemplo, eu fiz uma venda aqui, tá? Uma venda do canal a outra aqui, ó, são 30 pontos, tá? Então, se eu vender aqui, pessoal, ó, pam, tá? Cara, a ideia quando eu vender aqui, no segundo ponto, tá? Aqui já entra a nossa estratégia, tá? Quando eu estou vendendo aqui no segundo ponto, galera, eu tenho que entender que eu já estou próximo da mediana do dia. Deixa eu melhorar aqui, tá? Eu tenho que entender que eu já estou no segundo ponto, tá? De venda aqui no caso, tá? Eu estou já dentro da mediana, tá? E esse dia pode ser aquele dia que ele vai fugir fora da mediana. Só que eu sei, você sabe, nós não sabemos, tá? Nós não sabemos. Então, eu, por exemplo, eu gosto de, né, entrar na região. Então, vendi aqui, tá? Então, vamos lá. Você fez uma venda aqui, ó. Tá? Você fez uma venda aqui aonde? Exatamente, né? Aqui, na hora que ele bateu na banda. Beleza. Quando que você vai usar o RED? Porque, pessoal, quando o preço chegar aqui, a nossa planilha quântica vai estar acusando, tá? Vai ter um alinhamento, a gente vai conseguir ver se juros tá bacana, não tá, se fluxo tá, se as mãos, tá? Toda aquela conversa que a gente faz dentro da sala, tá? Beleza. Se esse cara passar, pessoal, aonde eu vou ativar o RED? Tá? Gravem bem isso. Eu vou ativar ele, tá? 15 pontos. Que é o quê? É os 50% deste canal para buscar o terceiro ponto, para ele buscar, né, níveis acima de 100 pontos, aquele 120, 108, 120, né, aquilo que ele tem feito ultimamente, tá? Então, eu vou usar essa estratégia, só que daí o que acontece? Jairo, vale a pena eu redear aqui?
tá? Cara, sim, vale a pena, tá? Por quê, pessoal? O que que nós fazíamos anteriormente? Vendia aqui, tá? E não fazia nada. Ele ia embora, corrigia lá em cima. Tipo, corrigiria aqui, tá? Esse intervalo daqui até aqui, pessoal, nós não fazíamos nada. Então, quando eu redio aqui, compro aqui, tá? Tô comprado aqui, cara, além de eu estancar a minha perda, é isso que eu quero que vocês entendam. Eu estanquei a minha perda aqui, ó, em 15 pontos, tá? E vou subir mais 15 pontos comprado com essa ordem aqui. E aí sim, entra as estratégias, tá? Você pode ficar aí redeado, né? O que não vai fazer muito sentido, porque o teu prejuízo vai estar ali em 150 pila, né? Então você tem que saber que o teu prejuízo vai estar flutuante aqui a 150 reais. Só que o que você pode fazer aqui, ó? Quando ele pegou teu head, tá? Você tá subindo. O que você vai fazer aqui, ó? Você pode vender aqui de novo, tá? Você vai vender aqui de novo, tá? Você vai vender nesse nível de preço de novo, né? E você pode soltar essa compra, tá? Você pode soltar essa compra, que essa compra deu lucro, então você pode soltar ela, tá? Mas você pode sim, não, eu vou melhorar aqui, eu vou vender, vou deixar mais uma ordem aqui, a região é boa, tô gostando, tal, né? Dentro das leituras que a gente faz ali no dia a dia, tá? Eu vou vender aqui de novo, tá? E eu poderia soltar essa compra. Jairo, eu não vou soltar essa compra, tá? Mas eu vou vender aqui. Eu vendi aqui, o preço veio, pessoal, tá? Veio, tá? O que você vai fazer com essa venda? Cara, você vai amortizar, você vai tirar essa diferença do teu prejuízo aqui, porque você fez só uma estratégia de hedging para proteção do teu capital. Por exemplo, eu vendi ali na região do caixote de 80, mas foi o dia que esse cara foi trabalhar lá 120, ou seja, é uma oscilação de 40 pontos aqui, tá? Então eu consigo fazer esse hedge, né? Vamos lá, para vocês entenderem o contexto. É claro que depois nós vamos ficar batendo isso. Quando a gente ativar isso, eu ativar, eu vou estar trazendo os exemplos como eu estava fazendo nos estudos. Mas vamos pensar aqui, ó, que eu vendi, né? Vamos fazer bonitinho, ó. Eu vendi aqui no caixotinho de 80, tá? Pam, vendi. O quê? Um contrato, tá? Vendi um contrato. O preço foi, pam, até onde ele foi já? Vou fazer um exemplo aqui, até 120 pontos. Tá? Então eu estou dizendo que esse cara oscilou aqui. Opa, vamos pegar um branquinho. Oscilou aqui, ó, 40 pontos. Tá? Com um contrato, isso é igual a R$400. Veja só, né? Pô, aí eu vou chegar lá em cima e vou vender de novo. Vai ser a segunda venda, tá? Beleza, eu tô melhorando o médio. Só que esse intervalo aqui, com o RED, a gente consegue daí sim pôr dinheiro no bolso. Aí sim, momentaneamente. Por quê, pessoal? Porque quando eu redio aqui, ó, vamos pegar aqui um. Quando eu faço esse RED aqui, por exemplo, ó, com 15 pontos, que eu compro, tá? Daqui até lá onde eu estou vendendo, vamos pensar assim, vamos pensar que eu tenho 20 pontos, 30, 25 pontos aqui, tá? Eu rediei com, tá? Tem 25 pontos, vamos pensar assim, ó. Esses 25 pontos, cara, tá entrando no teu bolso. Que teoricamente, se você não redia, tá? Você tava com o prejuízo cheio. Então, o que que tá fazendo? Na verdade, tá? Você continua com o teu prejuízo ali, daí de 150 pila, e você tá ganhando até lá em cima 250. Tá? Lá em cima, você vai dizer para mim se você quer vender, tá? E soltar essa compra, né? Você pode usar essa compra e vender mais pesado lá em cima. Você fala, cara, agora ele vem, porque essa venda pesado aqui
né? O que você colocou no bolso, mais a vinda disso aqui, ele te elimina esse prejuízo aqui, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui, né? Eu não quero estender muito essa aula, tá? Mas é uma aula de... Já tá com 15 minutos. Então veja aqui, ó. Se eu vendi aqui, cara, eu vou ativar com... Não adianta eu entrar vendido e comprar do Rediano aqui, que não faz sentido, tá? Eu tenho que ter essa estratégia daí, que é uma proteção contra um dia que ele vai além. Nesse dia aqui a gente teria surfado, tá? Esse movimento aqui, né? Vamos ver se a gente acha outro dia aqui que ele foi... Ó, aqui vai ficar um dia bacana, tá? Por exemplo, ó, a gente andou nesse dia aqui, ó, 105 pontos, tá? Então veja só, primeira venda minha foi aqui. Aqui vai ficar um exemplo bacana, tá? Para vocês entenderem, ó. Vendi aqui, certo? Vou até abrir o gráfico aqui para ficar melhor aqui, ó. Pra gente ver, né, a vinda desse cara. Ó, eu vendi aqui, ó. Pam, tá? Segundo ponto de venda. O que aconteceu? 15 pontos aqui, ó. 15 pontos, tá? Eu vendi. 15 pontos eu vendi, ó. Pam, tá? Então veja só. Eu vendi, o preço foi 15 pontos, ele acionou, tá? O meu head. Agora, claro que você tem, e vocês vão pegar essa expertise. Jairo, mas ele acionando o meu head, eu não poderia comprar 2 aqui? Claro que poderia. Por quê? Porque você subiria com mais um, além do head, essa subida, por exemplo, eu vou dar esse exemplo aqui, mas daqui a pouco, tá? Mas vocês vão encontrar esses modelos. Eu tô só abrindo a mente de vocês. Vocês vão encontrar vários outros modelinhos aqui, tá? Mas a estratégia inicial é essa aí, ó. Então, você ficou preso com 15 pontos aqui, tá? Com um contratinho, R$150. Beleza, Jairo, tá? Esse cara foi. Bam. O segundo ponto de venda daqui ia estar aqui, ó, tá? Mais ou menos aqui, tá? O segundo ponto de venda ia estar mais ou menos aqui, ó. Ok? Beleza. Então aqui eu iria vender, porque eu vou fazer correção, tá dentro do modelo, tá? Aqui seria, né, a minha segunda venda, tá? Só que esse intervalo aqui, ó, você subiu comprado com 1. Então, você tá com 15 pontos positivo, teoricamente, mas teu prejuízo tá preso lá, né? O que você pode fazer aqui? Eu posso vender 2 vezes a minha mão, tá? 2 vezes a minha mão aqui. Então, se eu tô com 1 aqui, né? Eu venderia mais 2 aqui e soltaria esse cara ainda, tá? Acreditando que o preço vem. Você tá certo disso. Tá vendo uma fraqueza, tá? Que é uma coisa que é difícil de a gente sentir essa vinda, tá? Então, é algo mais difícil. Mas você pode vender 2 vezes a mão. Pode até segurar esse head aqui. As 2 vezes a mão, com essa vinda que ele veio aqui, cara, ele pagaria o teu 150 pontos aqui, teu 150 pila, e te colocaria mais um valor no bolso, tá? Mas vamos para outro exemplo aqui, que daí você pode, tá? Então, eu fiz a minha venda aqui, ele passou, eu rediei aqui, então fiz uma venda aqui, uma compra, tá? Só que aqui, quando eu vi que, cara, a planilha alinhou, o trem andou, você compra 2 vezes a mão. Então, se eu tô vendido com 1, você vai comprar 2 aqui. 1 você vai rediar, tá? E essa subida aqui, galera, é o pulo do gato. Você subiu com 1 comprado. Ou, Jairo, mas eu tenho medo. Eu posso pôr meio contrato? Como a gente trabalha fracionado, você põe meio contrato, você põe ponto 20, tá? Só que dependendo da mão, que nem nesse dia aqui, ó, com meio contratinho, tá? Você
zerar, né? Você estaria zerando esse prejuízo que ficou aqui, tá? E você poderia entrar vendido de novo num melhor nível de preço, tá? Então, pessoal, veja, eu acredito que ficou claro, mas se tiver dúvidas ainda, a gente ainda vai, né, e ficar batendo isso na sala. Mas veja só, que eu tenho várias formas de eu meio que eliminar esse prejuízo, tá? Zerar ele, vamos dizer assim, aliviar ele, né? Fazendo movimentos eu vou aliviando, porque assim, ó, quando você redia, pessoal, tá? Vamos pensar que o dólar agora, a gente está dia 2 de setembro, certo? Nós estamos dia 2 de setembro, tá? O dólar, o vencimento dele vai até 29. Então, até 29/9 ou 28, vamos por 28, tá? Eu posso ficar com a minha ordem aberta aqui. Então, se eu rediei ali, cara, eu não preciso esquentar a cabeça. Eu sei que ali tá flutuante, tá? Mas está estancado. Aí, no dia seguinte, eu vou olhar, vou tentar pegar o fluxo. Opa, vamos a favor. Eu vou ir fazendo operações e vou eliminando esse prejuízo. Até o ponto que você fala assim, cara, eu já fiz os 150, então eu posso zerar. Cara, eu já fiz 200, posso zerar. Pô, eu já fiz 100, mas cara, eu quero já eliminar isso aqui. Então, é claro que o vantajoso é você zerar esse cara quando você ficar no 0 a 0. Que pode levar alguns dias, ou dependendo da estratégia que eu fiz aqui, vou repetir ela de novo aqui e vou encerrar, né? Ó, fiz a primeira venda aqui, tá? Opa, passou 15 pontos, 15 pontos eu vou startar o meu head. Então, fiz uma venda aqui, tá? Aqui você faz 2 compras, tá? Por quê? Porque você viu que, cara, tá muito forte, ele vai te levar pro 3º ponto de venda. Então, você vai tirar um proveito daqui. Se você fazer essas 2 compras aqui, nesse caso aqui, ele andou quantos pontos aqui, ó? Vamos pegar aqui, né? Mais ou menos 30 pontos, tá? Ou seja, né, você quitaria esse prejuízo de 15 pontos aqui, você fez, né, deu 30, ou na hora que deu os 15 você zeraria, enfim, né, o gráfico tá pronto agora, pô, deu os 15, zerei a operação, tá? E aí você começa a estar numa nova região que você pode vender. Então, o RED ele vai te ajudar, tá? A ideia do RED, eu quero que você entenda que não é você, o primeiro olhar dele ganhar dinheiro, não. O RED você tem que olhar ele como uma proteção. Depois você vai ter, né, estratégias para você ir eliminando, né, esse prejuízo que você travou ele aqui, tá? Para você ir eliminando ele. Por exemplo, tá? Aí pra gente encerrar. Veja, a gente pegou dias aqui que foram 400 pontos no dólar andando em queda, tá? Então foi 400 pontos em queda sem dar uma mediana. Então a gente que trabalha com correções, se a gente não tiver uma mediana no intervalo de 3 dias, no mínimo, até 4, cara, se a gente, tô 4 dias caindo, se eu não tiver uma mediana, tá? Que geralmente quando a gente fala de mediana, ela vem corrigir quase 50% daquele movimento que ela vinha de queda, tá? Se eu não tenho uma mediana, fica difícil para nós, né? A gente viu isso aí. Você precisa ter muito caixa para conseguir se segurar. E não é sadio, daí passa a não ser sadio. Então, o RED vai ser isso. Opa, cara, fugiu 15 pontos, rediei. Pam! Cara, esses dias que desceu 400 pontos no dólar, subiu 16 mil pontos no índice, a gente via claro na planilha quântica, cara, o fluxo comprador, fluxo vendedor, tá? Só que agora, o que que acontece? Na conta RED, cara, você redia e aí você não precisa zerar a operação, você vai a favor do movimento. Você indo a favor do movimento, você vai eliminar o teu prejuízo, né? E você vai escolhendo novos pontos para comprar ou vender. E aí você vai fazendo esse joguinho. Pessoal, resumindo, tá? É top, tá? É top você ter a possibilidade de usar o RED. Por isso que ele diz, é proteção, tá? É proteção.
né? Mas tente usar ele em pontos estratégicos, tá? Para mim, o melhor ponto de eu usar ele, pessoal, é aqui, ó, tá? É quando eu vendo aqui e ele pega meus 15 pontos lá. Porque eu sei que é o dia mais direcional, é o dia que ele vai, cara, extrapolar, né? Ele vai extrapolar, tá? Então, para mim, é a melhor hora de se usar o Red, tá? É a melhor hora. Ah, mas Jairo, eu fiz uma leitura e eu, eu não quero estopar. Redia, tá? Você sabe que teu prejuízo ficou ali, né? Rediei ali e aí você vai ter que ir trabalhando ao longo de um dia, 2 dias, 3 dias para você eliminar, tá? Eliminar, né? Esse teu head aqui. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. E com certeza, com essa aulinha aqui, acho que vai clarear mais a mente de vocês. E com certeza na sala nós vamos ainda gerar mais frutos em cima dessa aula inicial. Beleza? Aquele abraço, até a próxima aula.